2 pessoas na UTI de Covid morreram após a queda de energia que afetou o HCamp de Porangatu. A Pane parou a usina de oxigênio e pacientes tiveram que ser transferidos às pressas. A Prefeitura de Goianésia faz um rastreamento para saber se existem outros casos da doença da urina preta na cidade. Uma moradora segue internada em estado grave, depois de passar mal por comer um peixe que estaria contaminado. Bruno Mendes. Na edição de hoje, a gente conversa ao vivo com um médico especialista no assunto que vai trazer mais informações e dicas sobre a doença, que é causada por uma toxina que pode resistir a altas e até a baixas temperaturas. E você vai ver a imagem do desrespeito no entorno de Brasília. Pelo menos 2 festas ilegais foram interrompidas pela polícia. Centenas de pessoas estavam amontoadas e sem máscaras. A gente fala também do avanço da vacinação contra a Covid-19. Formosa começa a vacinar moradores com mais de 32 anos e Rio Verde está na faixa dos 37 anos. Mas nem tudo são flores. Em Jataí, teve confusão para quem foi tomar a 2ª dose. A prefeitura não avisou que o local de vacinação mudou para algumas pessoas. Muita gente acordou cedo e deu com a cara na porta. Aí eu levantar, chegar aqui 5h10 para ficar até a hora dessa aqui. Aí chega aí que vem falar, por que a mulher não saiu na porta e não avisou a gente, né? Brigadistas trabalham há mais de 2 dias no combate a uma enorme queimada que atinge o Parque Nacional das Emas. Mais de 15% da reserva foram consumidos pelo fogo. É a partir de agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera dessa segunda-feira. A gente abre a edição te mostrando que uma jovem está internada com a suspeita de ter contraído uma doença rara, conhecida como doença da urina preta. A suspeita é de que o mal tenha sido causado pela ingestão de peixe. A doença de Raff é uma síndrome considerada rara, causada por uma toxina encontrada em alguns peixes. A pessoa contaminada pode ter dores musculares fortes, dormência, falta de ar, perda de força e urina escura. Estes foram sintomas sentidos por Kelly Silva, de 27 anos, moradora de Goianésia, no Vale do São Patrício. Segundo familiares, a mulher ingeriu comida japonesa antes de passar mal. A paciente, ela deu entrada na emergência do Hospital Municipal de Goianésia no sábado de manhã. Ela chegou para nós já com perda de força muscular e com alteração da função renal e cardíaca. A Secretaria de Saúde de Goianésia disse que este é o primeiro caso da doença na cidade e que, inclusive, as pessoas que estavam com a Kelly também ingeriram a mesma refeição e não tiveram nenhum sintoma. Questionada sobre o estabelecimento onde a Kelly teria comido, a coordenadora de Vigilância em Saúde disse que ele segue funcionando normalmente. O estabelecimento foi visitado pela Vigilância Sanitária. Eles fizeram um relatório com as orientações pertencentes e encaminhamos junto ao nosso relatório de acompanhamento para o CIEPS. Então, nós estamos aguardando o desenrolar do caso para podermos dar mais andamento. Ela não é transmitível de pessoa para pessoa, então não há motivo para pânico a respeito disso. Pois é, daqui a pouquinho então a gente volta a falar sobre esse assunto, a gente vai saber aí principalmente os sintomas, também como prevenir essa doença que é rara, mas é muito grave, né? E a gente precisa ficar muito atento. Então, ainda hoje a gente volta a falar sobre esse assunto. O fim de semana foi de festas clandestinas e algumas até liberadas na região do entorno de Brasília. A gente vai ao vivo então com Danilo Moreira, que tem as informações pra gente. Danilo, um absurdo, né? Numa dessas festas aí tinha mais de 400 pessoas. Bom dia para você. Exatamente, viu, Gabriela? Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. 2 festas, então, foram encerradas pela polícia. Já a terceira tinha autorização aí da prefeitura. Eu começo falando da festa de Formosa, porque os policiais encerraram este evento lá, os moradores fizeram a denúncia e os policiais foram até a chácara onde essa festa estava acontecendo. Chegando lá, aproximadamente 400 pessoas estavam participando do evento, ninguém estava usando máscara, não tinha distanciamento social e sequer álcool gel aí para os participantes
participantes aí desta festa. Os policiais conversaram com os responsáveis pelo evento, eles disseram aí que tinha autorização da vigilância sanitária, mas eles apresentaram um documento que dava autorização para uma cavalgada, e essa cavalgada tinha que seguir as recomendações também do Ministério da Saúde, ou seja, tinha que ter aí o distanciamento social, os participantes tinham que usar máscara e também tinha que ter o distanciamento social. E nada disso, então, estava sendo cumprido lá. Essa festa foi encerrada imediatamente e os responsáveis vão ter que comparecer à justiça. A polícia ainda apreendeu 3 veículos com som automotivo. A outra festa foi realizada em Valparaíso de Goiás. Essa festa estava acontecendo na rua. Foram os próprios moradores que denunciaram, então, para a polícia. Os militares foram até o local, chegando lá aproximadamente 200 pessoas participando do evento. Quando os policiais chegaram, algumas pessoas correram, mas 119 pessoas foram autuadas. Tiveram que assinar um termo circunstanciado de ocorrência e em seguida foram liberadas. Uma pessoa foi presa porque, segundo a polícia, essa pessoa estava aí vendendo drogas na festa. Agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas, viu? E aqui em Lusiânia, uma festa também foi realizada no sábado em um espaço bem conhecido aqui da cidade, mas essa festa tinha autorização da prefeitura, seguindo as recomendações aí do decreto que foi publicado pelo município aqui. Nessa festa, algumas pessoas estavam sem máscara. Nós conversamos com o responsável pelo evento, ele disse que essas pessoas estavam sentadas nas mesas da frente, próximo ao palco, e que elas levantaram na hora que o show começou, mas que a polícia também esteve lá no local e que nenhuma irregularidade foi encontrada. Ele disse ainda que tinha máscara disponível para todo mundo, tinha álcool gel e na entrada tinha aferição da temperatura aí dessas pessoas que participaram deste evento. Viu, Gabriela? Eu volto com você aí no estúdio. Meu Deus, Danilo, que desespero. Enquanto você falava, eu estava vendo essas imagens aqui, surpreendente e muita falta de noção, né? Muito obrigada, bom trabalho. 2 pacientes que estavam internados na UTI de Covid do Hospital de Campanha de Porangatu morreram depois que faltou energia nesse hospital. O gerador da unidade não funcionou. O Tiago Costa tem as informações também para a gente. Tiago, tá por aqui já. Tiago, bom dia então para você. Conta todos os detalhes. O que aconteceu por aí? Bom dia, Gabriela. Bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Olha, foi depois que uma árvore caiu e danificou a fiação de energia aqui próxima ao H-Camp em Porangatu. Daí a prefeitura acabou ligando o gerador de energia. Esse funcionou. O que estragou foi o gerador de oxigênio. Uma correia teria arrebentado e então a prefeitura não conseguiu ligar esse gerador de oxigênio, que leva oxigênio para a UTI e também para a enfermaria. Daí, Gabriela, foi um corre-corre para conseguir levar esses pacientes para o H-Camp mais próximo, que fica em Uruaçu, a 130 quilômetros daqui. Hoje pela manhã, eu conversei com um delegado de Polícia Civil que diz que vai investigar de quem é a responsabilidade e se existe uma responsabilidade, então, por ter estragado esse gerador de oxigênio. Isso porque a Polícia Civil já tem informações, recebeu uma denúncia de que a correia desse gerador de oxigênio já estaria estragada antes mesmo dessa queda de energia. Caso fique comprovada a responsabilidade, a prefeitura responde diretamente por essas 2 mortes que aconteceram depois da queda de energia aqui em Porangatu. Ontem, Gabriela, a prefeitura chegou a dizer que a queda de energia se deu por conta de uma poda de árvore irregular feita por um morador. Mas só que hoje a prefeitura voltou atrás, disse que não, que essa árvore caiu de forma natural. Então, tirando responsabilidade de qualquer morador aqui próximo ao H-Camp de Porangatu. Gabriela, volto com você no estúdio. Obrigada, Tiago. E a Secretaria de Saúde de Porangatu disse ainda que a empresa que faz a manutenção do equipamento, com sede em Minas Gerais, já foi acionada para corrigir esse problema que o Tiago trouxe para a gente, né? E vai falar também o que deve ser feito ainda hoje. E que a transferência dos pacientes para o Hospital Regional de Uruaçu foi feita como medida de segurança. Então, ainda hoje, a gente vai trazer uma reportagem sobre esse grave problema no H-Camp de Porangatu, com mais detalhes dessa história. A gente fala agora sobre a campanha contra a gripe. A vacinação continua nas cidades que ainda possuem doses, como é o caso de Rio Verde. Por isso a gente vai para lá ao vivo com a Manuela Messias, que vai falar para a gente aí quem está podendo vacinar. Bom dia para você então, Manu.
Bom dia para você, Gabriela. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, depois de uma determinação do Ministério da Saúde, qualquer pessoa que tenha mais que 6 meses de idade já pode ir até um dos pontos de vacinação para poder receber a dose contra a gripe. A gente sabe que neste período sazonal, né, a gripe afeta mais pessoas, então é muito importante que todos se vacinem. O Ministério da Saúde determinou a ampliação da faixa etária e também a continuidade da campanha enquanto houver doses. Rio Verde tem em estoque agora 4.000 doses que ainda não foram distribuídas nos pontos de vacinação. Então, se você daqui de Rio Verde ainda não tomou a sua dose, tem mais que 6 meses de idade, vá até um dos 12 pontos de vacinação aqui em Rio Verde e também nos distritos para receber a dose da vacina, que eu reforço, gente, é muito importante também neste período, viu? É só levar aí o cartão de vacinação e o documento de identificação também para poder receber a dose. A vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, tá? Olha, um recadinho, inclusive, uma preocupação, na verdade, da Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde é porque é o seguinte, essa extensão aí do Ministério da Saúde fez com que aumentasse a procura pela vacinação aqui em Rio Verde. Só que quem está procurando mais são as pessoas mais jovens, aquelas que fazem parte dos grupos prioritários, ainda continuam sem procurar os postos de vacinação contra a gripe. Então é muito importante que vocês se vacinem também, porque vocês têm mais facilidade, digamos assim, para pegar a gripe, tá? Então é importante que vocês recebam a dose da vacina. Aqui em Rio Verde, cerca de 56% da população até agora já foi vacinada e em todo o estado de Goiás, gente, a meta de 90% de vacinação não foi alcançada. Goiás conseguiu vacinar a pouco mais de 52% da população. Então tem muita gente ainda sem tomar a dose da H1N1 e é muito importante. Tem mais de 6 meses, pega a documentação, pega o cartão de vacinação e vá até um dos postos receber a sua dose. A campanha continua em todos aqueles municípios enquanto houver doses, viu? É isso aí, recado dado então. Enquanto tiver dose, tem vacinação em várias cidades do estado. Como a Manu bem trouxe aqui pra gente, quem tiver que vacinar, corre lá. Lembrando também, né, gente, quem faz parte desses grupos prioritários, não deixar para a última hora, viu? Obrigada, Manu. Teve acidente grave em Rio Verde envolvendo 3 veículos. Imagens do circuito de segurança mostram o momento da batida. O carro preto avança o sinal e bate em outros 2 carros. O motorista do carro branco estava embriagado. O motorista do carro preto foi levado para a unidade de pronto atendimento de Rio Verde, a UPA, com fratura exposta nas pernas e também traumatismo craniano. Ainda falando de acidentes, na BR-153, no trecho que liga Anápolis à região norte aqui do estado, teve registro de acidente grave. E um deles, entre 2 caminhões, um idoso morreu e o neto dele ficou ferido. BR-153, trecho entre Anápolis e Abadiânia. O motociclista que pilotava esta moto não conseguiu parar, bateu na traseira de outra moto e foi arremessado metros de distância. Cerca de 180 metros do ponto da colisão, foi o ponto de repouso do motociclista, e a motocicleta foi lançada em torno de 400 metros do ponto de colisão. O piloto foi socorrido em estado grave e levado para um hospital de Anápolis. Já a moto foi levada para o pátio da Polícia Rodoviária Federal. A BR-153 tem um trânsito muito pesado, sobretudo de caminhões. E agora, no mês de julho, que é o mês das férias, o número de veículos que cortam o estado usando a rodovia aumenta bastante. Claro, aumenta também o número de acidentes. Por isso é importante viajar com consciência, observar e seguir dicas que podem salvar vidas. O motociclista, independente do local que ele está circulando, precisa estar com os faróis acesos. Hoje, os veículos de passeio, somente em pista simples é necessária essa obrigatoriedade e atentar às condições gerais do veículo. A situação que ficou a cabine revela a violência do impacto entre esses 2 caminhões. O acidente foi num trecho não duplicado da BR-153 entre Anápolis e Jaraguá. Este caminhão, que levava melancia, invadiu a pista contrária e atingiu em cheio outro caminhão que seguia no sentido contrário, carregado com materiais para construção. Antônio Luiz de Lima, de 72 anos, era quem dirigia. Ele morreu na hora. Junto com ele, viajava um neto, de 20 anos, que foi retirado das ferragens e levado para o Hospital Regional de Jaraguá. O motorista do caminhão de melancia não teve ferimentos. O trânsito no trecho ficou lento
e as traseiras dos 2 caminhões ocuparam parte da rodovia. Câmeras de segurança registraram um momento em que um acidente aconteceu, só que dessa vez em Tumbiara, no sul do estado. Dá para ver quando a mulher sobe na moto que está estacionada em frente a uma distribuidora de bebidas. Ela olha 2 vezes para trás antes de entrar nessa rua, mas é atingida em cheio por uma moto que passa em alta velocidade. O acidente aconteceu na última quarta-feira. A motociclista atingida tem 20 anos e estava trabalhando fazendo entregas. Ela disse que o acidente aconteceu porque o outro motociclista estava empinando a moto e ela não viu a luz do farol. A jovem sofreu uma fratura no tornozelo e foi socorrida pelo SAMU. Ela teve que gastar R$8 mil com uma cirurgia, sem contar também, né, gente, os gastos para arrumar essa moto. O outro motociclista fugiu sem prestar socorro.